Após a aprovação da Lei Complementar 214, eu vi muitas notícias ligadas à NFSE nacional e sua obrigatoriedade nos municípios a partir de 1º de janeiro de 2026. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev, o seu canal de atualizações fiscais, trazendo as principais mudanças que impactam diretamente o desenvolvimento de software no Brasil. Eu sou a Daniele e no episódio de hoje vamos abordar 2 temas de grande relevância, ambos ligados à implementação da reforma tributária do consumo. Primeiro, vamos falar sobre as mudanças no layout da NFSE nacional, divulgadas no final de fevereiro por meio da nota técnica 002. Vamos explorar a inclusão de novos campos e subgrupos que envolvem tanto a identificação de compras governamentais quanto a questão do crédito presumido. Tudo isso baseado nos dispositivos da Lei Complementar 214. O segundo assunto será a inclusão de um novo grupo de NCMs na validação do GTIM, divulgado pela versão 1.40 da Nota Técnica 2021-003. Esses novos NCMs passarão a ser obrigados a registrar essas informações, e isso está diretamente relacionado à redução das alíquotas do IBS e da CBS. E é claro que eu não estou sozinha. Contamos com convidados super especiais para nos ajudar a entender essas mudanças de forma técnica e prática. Recebemos José Roberto, PO da Tecnospeed, Gabriela Pesetti, analista tributária da Decision IT, e juntos vamos compartilhar todo o conhecimento necessário para te guiar por essas atualizações. Vamos começar? Então, o nosso primeiro assunto é referente à nota técnica 002 da NFSE Nacional. É a única documentação que nós temos publicada até o momento ligada às notas de serviço, né, José? Que traz ali campos, subgrupos e grupos com a implementação da reforma tributária. E essa nova versão, na verdade, a NFSE, ela não traz uma versão, né? Ela traz uma nova nota técnica. Então, é diferente da NFE, é diferente do CTE, né? Então, essa nova nota técnica, ela está trazendo ali alterações no layout que já eram esperados. Pensando, né, no que a gente sempre escuta do fisco, do encate, dos auditores, que os documentos fiscais, eles vão seguir um padrão do seu layout, né? Então, alguns campos e grupos que já estão presentes, na versão 1.10 da NFE, agora eles estão vindo para a NFSE. E a primeira inclusão que eu percebi ali lendo a nota técnica é referente a grupos para informações de compra governamental, né, José? Bom, a primeira mudança que tem nessa nota técnica, que vale destacar, é dentro do DPS, que agora passa a contar com um novo subgrupo dentro das informações do IBS e do CBS. Esse subgrupo ele é específico para as compras governamentais, como você mesmo disse. E o que tem dentro dele? Tem um novo campo que é indicador de compra governamental. Esse campo ele é um campo numérico que você vai informar 0 ou 1 para informar se não é uma compra governamental, 0 para não e 1 para sim, para indicar que é uma compra governamental. Tanto esse subgrupo quanto o campo, eles são opcionais, só que pode ser, né, que exista uma validação, porque é bem comum isso, de indicar que a empresa ela faz compra, a empresa não, né, o CNPJ ali faz compra governamental e aí ele obrigar, mas assim, o campo em si ele é opcional. Ele veio como opcional, ele não veio Isso. como obrigatório. Ele é opcional. Mas sendo assim, agora eu vou levantar uma dúvida, meu pensamento pode estar errado, uma análise nossa aqui, tá, pessoal? Sendo um campo de indicação, em teoria ele não teria que ser obrigatório? Não necessariamente, assim, do conhecimento que você tem ali no layout da NFSE. O que você acha, Zé? Não necessariamente. Como eu disse, eu já vi acontecer em prefeituras, né, na NFC, de ter uma validação em cima talvez ali do KNAI da empresa. Uhum. Ela indica que é um órgão governamental, por exemplo, e aí em cima disso ele pode ou não pedir esse campo. Entendi. Então, não necessariamente obrigatório, até porque a maioria das empresas não vão ser, né, desse grupo. Então,
faz sentido ele não ser obrigatório mesmo. Entendi. E para a NFSE, porque essas informações que você falou, ela tá estão dentro da Do DPS, DPS, né? que é o primeiro arquivo a ser enviado. Uhum. Bom, na NFSE, vai ter também dentro desse grupo de informações comuns do IBS e do CBS, só que lá tem uma informação a mais que é o tipo de ente. Lá vai ter um outro campo que é o tipo de ente. E lá vai poder ser informado se é município, se é estado, ou se é o Distrito Federal, ou se é a União. Tem um outro campo também dentro da NFSE, que é o percentual do redutor, né? Esse percentual do redutor, você vai informar ali o percentual que vai ser reduzido na alíquota dessa operação feita pelo governo. Ou seja, na NFSE é um pouquinho mais detalhado que no DPS. Provavelmente na emissão ali pelo portal. Vai ter mais informações, né? Isso. E até esses campos que vieram para a NFSE, eles também estão na NFE, lá no grupo B Exato. de informações da NFE, né? Sim, tem esses dois campos lá também, da mesma forma. Isso. O tipo de ente e o percentual do redutor. Exatamente. E aí, eu queria chamar a Gabi agora para ela falar para a gente, porque assim, tudo que está vindo de alterações nos layouts, ele tem um porquê que está amarrado à Lei Complementar 214. Então, essa parte de compra governamental, que é algo novo, né, que está aparecendo aqui nos documentos fiscais, eu queria que a Gabi contasse para a gente aonde que isso está dentro da Lei Complementar 214. Então, Gani, dentro do artigo 473 da Lei Complementar, nós temos a previsão que estabelece que quando a administração pública, autarquias e fundações comprarem bens ou serviços, todo o valor arrecadado de IBS e de CBS será direcionado ao ente federativo que realizou a compra. Isso vai ocorrer, então, por meio de ajuste das alíquotas. As alíquotas de IBS e CBS devidas aos demais entes federativos, elas são reduzidas a zero, enquanto as alíquotas de IBS e CBS do ente federativo comprador, ela vai ser aumentada proporcionalmente, então garantindo que ele receba a totalidade da arrecadação. Em resumo, o tributo pago nessas operações fica integralmente para o ente que fez a aquisição. E ele evita então a repartição normal que ocorreria entre União, estados e municípios. Entendi. Então, isso vai ficar ali direto para quem fez a compra. Uma outra alteração que também está vindo ali na NFSE Nacional, eu falei a sigla certa? NFSE, eu falei. É muita sigla, gente. Eu me perco. É a respeito de novos subgrupos e campos para o envio do crédito presumido. Né? O crédito presumido ele passará a ser informado em um único grupo agora para estados e municípios, porque na primeira nota técnica, na 001, nós tínhamos lá campos para crédito presumido IBS-UF e depois IBS-MUN. Então, estava separado entre os estados e municípios. E uma coisa que já veio de alteração para a NFE e está vindo também para a NFSE é a junção, então, de um único subgrupo e campos, né, para estarem informando esse crédito presumido, né, José? Exatamente. A gente teve também essa mudança, esse novo subgrupo dentro do DPS, referente às informações do crédito presumido do IBS, né? Esse grupo ele vai ter dois campos também, que é o código da classificação do crédito presumido, e ele será preenchido com base em uma tabela, que ainda não saiu, né? Essa tabela vai sair ainda. Sairão esses códigos. E o segundo é o percentual do crédito presumido. Então, você informa bem padrão também. Informa o código e o percentual do crédito presumido que será aplicado ali nessa operação. Essas alterações elas ficam dentro do grupo que já trata os valores do serviço prestado, com foco no IBS e no CBS. E na NFSE? Na NFSE, até a gente acredita, porque também não temos essa regra na prática ainda, mas é um campo só, mais simplificado, somente do valor. Então vai ter lá na totalização do IBS, vai ter um campo novo que é do valor do crédito presumido. Então, muito provavelmente, como a informação do DPS, você vai passar o código e o percentual, aí na NFSE já vai ser convertido com o valor calculado e fica no totalizador do IBS, valor do crédito presumido.
Isso falando de IBS, né? Se tratando de IBS. E para CBS, teve alguma alteração? Teve sim, teve a mesma alteração para o CBS, né? É, a gente teve ali, dentro do CBS, foi incluído também o código da classificação do crédito presumido. Também vai sair nessa tabela que ainda não foi lançada, que será lançado pela Receita, provavelmente. E esse código também é acompanhado do percentual. Então, da mesma forma, vai ter o código, o percentual, e na NFC vai ter o valor ali no total do IBS. IBS. CBS, né? Vai ter para o IBS e para Isso. CBS, né? Olhando ali para a Lei Complementar 214, Gabi, referente a crédito presumido, o que você tem para nos falar? Então, por que que nós temos esses campos específicos para crédito presumido nos documentos fiscais, tá? Lá dentro da Lei Complementar 214 de 2025, em vários artigos, nós temos a previsão de apropriação de crédito para contribuintes do regime regulatório de BS-CBS, os que não estão dentro do Simples Nacional. Em algumas situações estratégicas, como, por exemplo, compra de produtor rural não contribuinte, aquisição de resíduos sólidos e coletores incentivadas, contratação de transporte de carga por autônomos em MEIs, setor automotivo e projetos habilitados em leis específicas, incentivos regionais na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. E, além disso, existe um crédito especial sobre o estoque de bens em 1º de janeiro de 2027, que permite a compensação para as empresas que antes estavam sob regimes diferenciados de PIS e COFINS. Resumindo, então, o crédito presumido, na prática, ele vai servir como uma compensação fiscal para evitar as distorções e vai incentivar os setores estratégicos da economia. Legal. E esse crédito presumido, obviamente, ele precisa ser informado, porque existe ali a questão da apuração assistida, né? Então, essas informações também vão constar lá, né, Gabi? A gente acredita, apesar de a gente ter nenhuma informação da apuração, assistida, essas informações, elas vão constar lá também, né? Sim, o crédito presumido, ele tem um tratamento diferenciado, então é bem sensível dentro daquilo que a gente já conhece, que esses campos que estão previstos dentro dos documentos fiscais, eles vão aparecer lá dentro da apuração assistida. É para ter um controle maior sobre esses créditos. E vamos falar agora do último ponto, e não menos importante, olhando ali para a nota técnica 002 da NFSA Nacional, que é a eliminação de grupos e campos que existiam, né, na nota técnica 001, fazendo referência para o imposto seletivo. Isso também foi algo que, assim que eu peguei a documentação, que eu comecei a olhar, comecei a ler ela, né, eu falei assim, ué, mas cadê o IS? Não temos mais nenhuma informação no texto de imposto seletivo, não temos mais nada de IS, né, de imposto seletivo dentro da NFSE. Bom, tivemos sim uma enxugada, né, nos campos ali, nos grupos. Primeiramente, o grupo do IBS-CEL foi renomeado para IBS-CBS, ou só uma mudança mesmo. O subgrupo seletivo e o GIMPCEL e os seus respectivos grupos ali, eles também foram excluídos do grupo de informações relativo aos valores dos serviços prestados do DPS também. E os grupos de informações relativas a totalizações do imposto seletivo ali da nota também foi excluído. Então, teve uma leve enxugada mesmo nesses campos, né, nesses grupos. Uhum. A gente sabe que assim, o imposto seletivo, ele tem ali um anexo dentro da lei complementar com as mercadorias, né, os produtos, e também tem um serviço que vai sofrer a incidência do imposto seletivo. Então, ali nós temos, são mercadorias, produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, tem bebidas alcoólicas e açucaradas, tem a parte de veículos, aeronaves, embarcações, e tem também um único serviço, como eu falei, que é o concurso de prognósticos e fantasy esportes. E quando eu vi que tinha retirado, né, feito a retirada ali dos grupos das informações do imposto seletivo, a primeira pessoa que acionei foi a Gabi. E ela tá aqui, não vai me deixar mentir. Eu falei assim, Gabi, não tem mais. Eu falei assim, mas nós ainda temos a parte ali de identificado como um serviço, né, o concurso de prognósticos. E aí, lendo a lei complementar, o que nós
identificamos ou o que que nós deduzimos juntas, Gabi, a respeito dessa exclusão do imposto seletivo na nota técnica da NFSE? Então, né, quando a gente começou a aprofundar mais a pesquisa a respeito desse serviço na lei complementar, a gente conseguiu identificar o artigo 248, que ele determina, então, que a empresa que opera com concursos de prognósticos, ela deverá apresentar obrigação acessória, que sugere que a emissão da NFSE pode não ser necessária, então, para esse tipo de serviço, porque a obrigação acessória ela não é necessariamente o documento fiscal. Pode ser uma obrigação, uma declaração ou algum outro tipo de informação que tu entregue ao fisco. Então, assim, nós não temos nada oficial ainda dizendo o porquê, mas analisando o que tem dentro da lei, nós entendemos que possivelmente para este tipo de serviço não será emitido nota fiscal de serviço eletrônica. Vai ser só uma declaração acessória, né? Sim. Essas são as principais mudanças que nós identificamos ali, que veio no layout da NFSE nacional. E eu gostaria de aproveitar, José, que você está aqui, né? É difícil a gente ter algum representante mais técnico da parte, né, de nota fiscal de serviço nos nossos programas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que está hoje o projeto da NFSE nacional? Você que está acompanhando mais ali questão de layout, nós estamos juntos ali em alguns grupos, né? Uhum. Mas como que está o projeto hoje? Então, eu diria que o projeto está caminhando, a parte de emissão para os MEIs está ocorrendo tranquilo, todos os MEIs já estão regularizados, principalmente as empresas ali que fazem emissão via sistema, né, não pelo portal ali do emissor nacional. A gente tem até vários clientes que estão emitindo cada vez mais, a quantidade de emissão está subindo. A gente tem também algumas questões do projeto que, conversando ali entre as empresas que são mais interessadas, ainda são solicitações dessas empresas direto para a Receita, que são disponibilizar o envio em lote de notas, porque às vezes quando a empresa possui muita emissão, uma grande quantidade, isso principalmente vai acontecer em outras empresas que não são MEI, como por exemplo, hoje a gente tem ali duas cidades que oficialmente estão emitindo pelo padrão nacional, que é Marabá e Porto Alegre, dois tipos de empresa, que é a Sociedade de Profissionais e as empresas optantes simples nacional, ME. Esses dois tipos de empresa eles emitem já pelos endpoints da NFSE nacional, não é mais pelo da prefeitura. E o NFSE nacional ele tem a emissão nota a nota, não tem aquela emissão em lote. Então essas são uma das questões que as empresas elas estão aguardando que um dia seja feito. Tem também a questão do certificado digital da matriz, que hoje em dia é bem comum, tanto na NFE quanto na NFSE, uma empresa que tem várias filiais, ela utiliza somente o certificado digital, porque isso, imagina você ter um certificado para cada CNPJ, vai ser um custo muito maior para você emitir nota. Então, é bem comum para a NFE assim, né? Você utiliza o certificado somente o da matriz, que tem a raiz ali da matriz, os primeiros dígitos, né, do CNPJ, e aí utiliza esse mesmo certificado para todas as outras. Já na NFSE Nacional não está sendo assim. Você tem que ter um certificado para cada CNPJ, sabe? Então, essa é uma das questões que provavelmente, futuramente eu acredito, não tem nada oficial disso, mas conversando assim, oficialmente hoje em dia é dessa forma, cada empresa tem o seu certificado, mas as empresas estão solicitando que isso mude, para ter uma matriz poder utilizar um certificado só, né, Porque nas filiais. exato, porque ainda então tá focado mais ali em MEIs, em pequenas Isso. empresas. Quando isso abrir e for para um outro regime, para o regime normal, Exato. que aí tem mais filiais, isso é o que você falou, é um custo a mais. E lembrando que a parte de certificado digital está mudando. Exatamente. Não é mais A1, Hum, né? A gente não sabe ao certo ainda como vai ser feita a parte do selo eletrônico, né? exatamente. Essa cobrança e emissão e tudo mais. Então, isso é algo que realmente, se a gente for olhar, é justificável. Justificável. Tem a questão da consulta das notas, né, que é o sistema de distribuição de NFSE, que é bem comum também, é consulta de distribuição da FE.
que na verdade isso vai, até vocês vão falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas que é realmente o que as prefeituras estão aderindo mais, que é distribuir as notas para o sistema do ambiente nacional. Então, se eu tenho uma prefeitura, por exemplo, aqui a nossa própria prefeitura de Maringá mesmo, ela tem a emissão pelo padrão dela. Então, eu tenho uma empresa, eu faço a emissão, eu utilizo os links de Maringá. Só que se você recebe uma nota minha, você vai consultar pela NFC Nacional. Então, isso está acontecendo. Então, até existe ali a lista de cidades aderentes, aí tem lá a coluna do Ambiente Nacional. Todas essas cidades você consegue consultar notas que foram emitidas dela. E elas não foram emitidas pelo padrão nacional, mas elas foram sincronizadas para lá. Então, isso é o que mais está acontecendo. A gente também encontrou, só que isso não é oficial. Eu digo não é oficial porque a gente não encontrou na página dessas prefeituras documentação. Como eu disse ali de Porto Alegre, teve o comunicado, teve o prazo que eles deram e tudo mais. Mas a gente pegou casos em 2 cidades que empresas, clientes nossos estão emitindo nota. Eles são empresas também do regime Simples Nacional, optante Simples Nacional ME, que é uma das cidades é Santa Rosa, né, Rio Grande do Sul, e Lins, São Paulo. Então aí a gente, porque assim, o NFC Nacional, ele disponibiliza aquela mesma listagem que existe nas cidades aderentes, né, tem uma coluna do emissor nacional. Aquela mesma listagem, ela também existe por web service, que é o que a gente trabalha, né? E aí tem algumas cidades que respondem nessa consulta que a emissão está ativa para a produção. E aí existe uma outra questão também, que o ambiente de homologação do NFC Nacional, ele é quase todas as cidades não funciona, ele é inativo para quase todas. É uma outra novidade, é uma outra diferença ali do NFE, né? Então fica um pouco mais difícil de fazer teste, mas a gente viu esses casos de empresas que conseguiram emitir nessas 2 cidades. Então a gente até tem no nosso produto clientes que estão emitindo já em cidades diferentes de Marabá e Porto Alegre, que não são MEI, né? Que é realmente da padrão. Só que a gente não tem informação oficial, sabe? Do porquê isso está acontecendo, se realmente a prefeitura aderiu, né? Como aconteceu em Porto Alegre. Ou se foi só um teste, né? Não, teste não é, porque a gente realmente ambiente de produção. tem clientes emitindo em ambiente de produção e são notas válidas. Tem a logo da prefeitura e tudo, essas notas, sabe? Entendi. Então elas são válidas. E a consulta de distribuição a gente até lançou no Plug Notas recentemente, alguns meses, e aí dá para consultar as notas de uma forma mais fácil. A vantagem é essa, porque como eu dei o exemplo ali de Maringá, não é o caso de Maringá, mas muitas prefeituras você tem que passar ali para consultar as notas, o período em que você recebeu aquela nota, o CNPJ de quem emitiu a nota para você, às vezes você nem sabe. E no NFC Nacional isso é mais simples, só passa o seu CNPJ ali e ele faz por NSU, que é igual a distribuição do NFE e do CTE também. Como você mesmo disse, tentar meio ficar padronizado, né? Então é meio próximo mesmo nesse caso também. Então, o que eu poderia dizer em resumo? O que está ocorrendo bem é a consulta de distribuição, né? Até tem um pouco a ver com a obrigatoriedade que vai ter das notas estarem presentes lá em 2026. E a emissão está oficialmente nessas 2 cidades, só 2 tipos de empresa, né? E aí tem algumas cidades que estão conseguindo, mas a gente não entendeu por que ainda. Talvez a gente consiga essas informações futuramente. Igual eu comentei, pode ser que seja um teste em ambiente de produção, né? O único problema de fazer isso é que provavelmente a partir do momento que você emitir uma nota, vai ter que dar sequência e emitir todas as demais. Exato. Porque assim, a prefeitura está com o ambiente liberado nessas cidades, entendeu? Tem a API deles, a API deles está indicando que o ambiente de produção está ativo para essas cidades. Entende? Então é isso. Pode ser uma forma de uso facultativo, né? Mas é o que você falou, falta uma comunicação oficial. Falta essa comunicação oficial. A gente procurou, mas não encontramos ainda. Quem sabe com a reforma tributária, né? Eu sempre falo que a reforma ela visa a simplificação. E às vezes, imagina a gente conseguir controlar
mais de 5.000 municípios, né? Sim. 26 estados, mais o Distrito Federal, comunicação de tudo isso, acompanhar notícias, isso é muito difícil. E até mesmo, às vezes, quando eu for procurar dentro do portal de algum estado, tem algumas regiões que você encontra fácil a legislação, agora Sim. tem outras que é complicado você conseguir achar, e às vezes você entra lá e nem está atualizado. Então, se já é difícil para um estado, imagina para um município, dependendo do tamanho do município. A gente sabe que tem municípios que nem emitem a nota fiscal de serviço eletrônica ainda. E aí é isso que vai mudar com a reforma. Essa questão que você falou do ambiente de dados nacional foi uma coisa que, assim, nós já falamos ano passado em um episódio, e eu gostaria de trazer aqui novamente para reforçar, porque após a aprovação da Lei Complementar 214, eu vi muitas notícias ligadas à NFSE nacional e sua obrigatoriedade nos municípios a partir de 1º de janeiro de 2026. E aí eu li aquilo e falava assim, eu perdi alguma coisa, Exato. né? Falei, porque Confuso, né? assim, a gente sabe que não temos ainda uma cidade utilizando a NFSE nacional 100%. Nem uma capital, não temos nada. A gente só tem os convênios sendo feitos pelos municípios e, como você falou, tem municípios enviando essas notas emitidas pelos padrões próprios para o ADN. E olhando a lei complementar, o que a gente entende? Que essa obrigatoriedade, ela é somente para o envio das notas fiscais de serviços emitidas ao ambiente de dados nacional e não a emissão da NFSE no padrão nacional. Não é isso, Gabi? Isso. Tanto que, assim, a gente tem que cuidar para não confundir, porque dentro da lei complementar, lá no artigo 62, parágrafo 1, a gente precisa atentar para um termo, tá? Eles usam ou. Então, eles dizem que os municípios podem autorizar os seus contribuintes a emitirem diretamente em ambiente nacional ou, na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar os dados conforme um layout padronizado para o ambiente de dados nacional da NFSE. Então, significa que não é obrigatório. Eles podem continuar usando o seu sistema emissor e a obrigatoriedade está na transmissão da informação no padrão da NFSE. Então, não é tão, a mudança não é tão chocante assim quanto algumas pessoas estão divulgando nas redes sociais, dizendo, 2026 já tem que estar funcionando a NFSE. Não é bem assim, né? Tem alguns termos na lei que a gente tem que prestar atenção para acabar não colocando terror. Exatamente, é isso que eu vi. Eu falava assim, gente, estão colocando terror nos prestadores de serviço, estão colocando terror nos municípios, né, na parte dos analistas fiscais ali, de quem tem empresas, porque a forma com que era escrito dava, assim, a entender, né? E realmente é o que a Gabi falou, não é isso, né? Pelo menos não agora. Daqui 5 anos, pode ser que mude, né? Lá dentro do artigo 62, no parágrafo 2, eles já estabelecem que essa regra do parágrafo 1, ela vale até 31/12/2032. Eles querem dizer, então, que essa opção entre ambiente nacional ou continuar com seu emissor próprio e transmitir as informações pelo layout padronizado, ela vale até 2032. Então, tem tempo para que os municípios consigam se organizar e entrar dentro do padrão. Lá em 2033, possivelmente, eles queiram tudo no padrão nacional. É porque tem esse jogo, né, Gabi, do Comitê Gestor do IBS, que serão definidas regras para 5 anos, né? E a cada 5 anos pode ser que tenham mudanças, né, em algumas regras. Sim, com certeza. Ao longo desses anos de transição, possivelmente nós vamos ter muitas mudanças, muita atualização de nota técnica de documento fiscal,
porque realmente agora a gente está iniciando o processo de transição, acomodando as regras da legislação dentro do layout dos documentos. Então, a gente vai fazendo os testes e vai vendo como isso vai ficar. E o fisco vai analisando e vai fazendo as adaptações necessárias. Vale ressaltar que a emissão não vai ter muita mudança. Então, assim, o terror, né, que você citou, que às vezes as pessoas sentem, seria mais de, vai mudar muito, a gente vai ficar talvez sem conseguir emitir por algum tempo, isso vai causar um transtorno muito grande, mas não vai ter esse tipo de mudança, assim, vai ser gradativa, né? É bem possível, é bem provável que as prefeituras só realmente mandem as notas pro ambiente novo. E o que vai mudar é na captura de notas. Também é algo importante para as empresas ali fazer a fiscalização delas, mas é uma mudança gradativa e também para melhor, sabe? Tem prefeitura que você tem que passar hoje ali dados da empresa, você tem que fazer a consulta sem inscrição municipal do tomador, do prestador, às vezes você não tem que passar dado do prestador, ou seja, cada cidade é de um jeito, isso complica muito ali tecnicamente, até para os nossos produtos que são para facilitar isso, mesmo assim existe um passo a mais ali que quem for fazer a consulta vai algo a mais que ela vai ter que se preocupar. Já nesse ambiente novo, não. É só passar ali o CNPJ e o NSU é controlado da mesma forma do NFE, dos outros documentos. Mas a emissão é o que ainda vai demorar, a meu ver, para mudar, assim, tá bem gradativo mesmo. Outra publicação que nós tivemos aí nos últimos dias ligadas à reforma tributária e que impacta nos documentos fiscais eletrônicos foi a publicação da versão 1.40 da NT 2021-003. Então, essa NT, ela tem, o objetivo dela é informar sobre grupos de NCMs que passam a ser obrigatórios a validação, né, a verificação de existência do GETIM no CCG, que é o Cadastro Centralizado de GETIM. E esse novo grupo, que está sendo denominado como Grupo 4, ele está trazendo ali NCMs relativas a mercadorias submetidas à redução de alíquotas do IBS e da CBS. E é aí que ele está ligado à reforma tributária. Ele está trazendo ali, são alguns anexos, né, Gabi, da lei complementar, que aí aquela listagem de produtos de NCMs, elas passam a ser exigida a validação do GETIM, né? Isso mesmo, Dani. Mais uma adaptação, então, dos documentos fiscais ligados à lei complementar, onde ele está trazendo os anexos já que pertencem ao IBS-CBS com as particularidades para fazer essa validação no documento fiscal. Isso. E essas regras de validação, pessoal, elas ainda seguem exclusivas, sendo aplicadas ali na NFE, tá? No modelo 55. Isso não entrou no varejo ainda. Então, são para alguns CFOPs de comercialização e revenda das indústrias, tá? Qual que é o prazo dessa nota técnica? Ela vai entrar em homologação no dia 1º/7 e em produção no dia 1º/10. Onde isso impacta? Vou repetir. São regras de validação que serão aplicadas em NCMs específicas, em produtos específicos, para fazer ali a verificação do GETIM, tá? Questão de desenvolvimento, se você atende já, se você já tem implementado essas validações, essas regras, não precisa ser feito nada, só esse novo grupo que está entrando na obrigatoriedade. Perfeito? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Gabriela Pesetti, que participou de mais um episódio do Fisco for Dev, de forma remota, né, em Porto Alegre. Gratidão, Gabi. Obrigada, Dani, pelo convite mais uma vez, sempre que precisarem à tua disposição. José, é um prazer ter você aqui. Saiba que sempre que sair uma mudança ligadas à NFSE, você vai ser convidado para estar presente aqui para passar essas alterações para a gente. Gratidão. Obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer poder ajudar, poder contribuir com essas questões, as notas técnicas, e a gente está com uma expectativa grande de que a NFSE Nacional e até a reforma tributária facilite, né, para quem, principalmente para os devs mesmo, que
fazem a integração ali com os web services. Eu também estou com boas expectativas quanto à reforma tributária e à sua simplificação. Gostaria de agradecer a você que está aqui nos acompanhando e te falar, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, acesse o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Acesse também o blog da TecnoSpeed, lá vocês vão encontrar artigos ligados à reforma tributária. E não só artigos relacionados às notas técnicas, mas sim artigos ligados aos impactos que a reforma tributária pode trazer para o seu negócio, que estão sendo produzidos pela Gabi Pesetti. E é claro, continue nos acompanhando nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até mais!